pessoal, eu sou o Arthur Neto. E eu sou a Gabi Moreira. E esse é o Renal Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Sejam todos bem-vindos a mais um Renalcast. Depois do nosso episódio ao vivo no YouTube, estamos aqui de volta no nosso formato tradicional. E como já de costume, direto de Vitória de Santo Antão, a nossa Nutri Renal. E aí, Gabi, tudo bom? E aí, Arthur, tudo beleza por aqui? Por aí, tudo certo? Tranquilo, tudo numa nice. Você gostou do Olha, nosso Arthur, episódio ao vivo? ia dizer agorinha, o episódio foi muito legal, a participação de todos foi incrível, bastante interação, foi muito bom. E vamos Você acha fazer que mais, né? não, você acha que a gente devia contar que vai rolar mais? Ou vamos manter em segredo? Vamos manter em segredo? Manter em segredo, Gabi. Por enquanto vai ser um segredo que vai rolar mais episódios desse tipo no YouTube. E, e hoje estamos no nosso 21º episódio, quem diria, hein? E vamos falar sobre HDF, ou hemodiafiltração. Que palavra difícil, hein? Vamos chamar de HDF de agora em diante, que fica mais fácil. E para entender melhor o que é isso, como se alimenta, nós vamos receber um nefrologista que entende muito do assunto, o Dr. Marcos Moreira, que é médico do Vila Nova Star e da Fênix Nefrologia. Inclusive, é meu médico. Bora lá curtir o episódio. Bem-vindo, Dr. Marcos, nefrologista do Vila Nova Star e da Fênix Nefrologia. Bem-vindo ao Renalcast, Marcos. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer, Gabriela, prazer, Arthur. Seja bem-vindo, doutor Marcos. Obrigado. É um prazer recebê-lo, Marcos. Marcos, e a primeira pergunta já é na bucha, o que todo mundo pergunta e fica na dúvida quando lê essas 3 letrinhas. O que é HDF? HDF significa hemodiafiltração, que é uma modalidade de diálise, né? Então, para eu explicar um pouco o que é a hemodiafiltração, primeiro eu preciso explicar o que é a hemodiálise, que eu acho que muitos de vocês não vão saber o que é na teoria, né? Então, assim, a hemodiálise, ela, para vocês que fazem a terapia ou já fizeram, o sangue passa naquele capilar e do lado de dentro, né, do lado entre ele e aquela solução líquida, fica o filtro, a membrana. E puramente sai do meio mais concentrado para o menos concentrado. Aquele líquido não tem, por exemplo, ureia, potássio, e acaba saindo da onde o sangue está cheio de toxina e acaba caindo naquele líquido e é jogado fora. Então, esse mecanismo chama difusão, meio mais concentrado por menos concentrado, tá? E é tipo aquela... Quando a gente era pequeno, tá na escola lá, faz aquelas experiências, né? Então, coloca um papel e coloca uma substância na água de um lado, outro do outro, e vai ter essa troca, tá? Então, na hemodiafiltração, além dessa técnica de difusão, a gente adiciona uma outra coisa. A gente adiciona a convecção. O que é convecção? Convecção, além dessa troca por difusão do meio mais concentrado para o menos concentrado, a gente tem ali um arraste de moléculas para o outro lado. Então, a gente consegue tirar moléculas que antes a gente não tirava somente por difusão. Entendeu? Então, a principal diferença entre a HDF e a hemodiálise seria porque um faz difusão e o outro faz difusão e convecção, é isso? Isso, principalmente isso. Para você ver que na peritoneal, para quem faz peritoneal ou conhece, a peritoneal também faz convecção. Então, a gente tem estudos que mostram até onde que o pessoal começou a ficar curioso, lá atrás, 1970, por aí, começou a se estudar para ver por que tinha isso. Às vezes eles colocavam um líquido simulando uma membrana, simulando a membrana peritoneal, e colocava cheio de ureia de um lado e cheio de ureia do outro. E mesmo assim havia troca, que era por convecção. Então a diálise peritoneal ela também tem um pouco de convecção. Então é por isso que assim ela é menos eficiente, vamos falar assim, para retirar solutos como hemodiálise,
mas como ela é lenta e fica ali 24 horas, às vezes, fazendo, dependendo da modalidade da peritoneal, fazendo a troca, ela consegue ser tão eficiente quanto a hemodiálise. Entendeu? Entendi. No caso, tem aquelas pessoas que fazem durante a noite toda também, aí acaba sendo eficiente do mesmo jeito, né? E isso tem a mesma eficiência da hemodiálise, né? Por isso que a gente tem essa tranquilidade de trabalhar entre as terapias. Tem gente que... E a gente vai indicar conforme o gosto da pessoa, né? Se ela prefere a peritoneal, prefere o transplante, prefere a hemodiálise ou a hemodiafiltração. E vamos trabalhar nessas técnicas. Prefere e tem possibilidade, né? Que às vezes tem pessoas que não vão poder fazer o transplante, muitas vezes não podem, né? Ou é muito idoso, ou tem alguma doença que impossibilita momentaneamente, ou não pode mesmo, né? Marcos, então, numa forma de analogia bem simples, a hemodiálise é o filtro de barro e e o HDF é um filtro de barro 2.0. Tem um filtro maior que consegue tirar mais sujeira. Isso, bem por aí. Então a gente tem, você que já faz, e você vê ali na hemodiafiltração, a gente pega aquele banho que a máquina produz com a água ultra pura e infunde no paciente, seja ele antes do filtro do capilar ou depois do filtro. Quando a gente faz isso, que é o volume de substituição, esse líquido faz o arraste das moléculas. E é isso que é a convecção. Tá? É verdade que a HDF ela prejudica menos o coração, algo do tipo assim? Assim, nenhuma delas prejudica o coração, né? É a própria doença renal, e por Que ganhar causa, muito né? líquido, que acaba causando o coração vai ficando musculoso, né? Aquela hipertrofia do ventrículo. Então, quanto mais musculoso ele fica, menos eficiente ele fica. E a gente tem resultado em estudos que mostra que na hemodiafiltração você tem uma diminuição dessa musculatura do coração. Você diminui, e com isso a gente sabe que em qualquer, mesmo não sendo renal, diminuindo essa hipertrofia do ventrículo, que é esse coração musculoso, isso melhora para o paciente. Ele tem muito menos chance de morrer, vamos falar assim. Entendi. Ah. E, Marcos, tem um fluxo ideal para fazer HDF? Então, depende. Então, a gente tem 2 meios de se fazer a HDF, né? Que é o pré-diluição e o pós-diluição. Até hoje, aqui no Brasil, a gente só tinha o pós-dilucional, né? De apenas um fabricante. Agora a gente tem um outro fabricante que está com máquinas aqui que disponibiliza tanto a hemodiafiltração pós, quanto a pré, como também a hemofiltração. A hemofiltração, não expliquei para vocês, mas a hemofiltração é só convecção, não tem difusão. Para mim fosse tudo igual. Hemodiafiltração, hemofiltração, é porque os nomes são bem parecidos, né? São bem parecidos, mas o que muda realmente é como que é feita essa troca. Então, por que se buscou isso também, né? Daqui a pouco eu volto no fluxo, então. Então, assim, por que buscou a história? Porque na difusão a gente só consegue perder moléculas pequenas, que é a molécula da ureia, né? E com isso, e o rim não faz isso. O rim, ele joga muitas outras coisas fora. Tá, o melhor para poder dar um tratamento melhor para quem tem problema de rim. Então, a hemodiafiltração com a convecção, ela consegue tirar moléculas maiores, como a beta-2 microglobulina, que essas moléculas e outras moléculas inflamatórias, elas não sendo tiradas na hemodiálise, ela acumula em você e você começa a ter problemas a longo prazo. Então, dores ósseas, você pode ter amiloidose, que é um acúmulo também, é uma outra doença que dá dor óssea, né? Ou seja, ela tira mais fósforo também, a molécula de fósforo? Tira mais fósforo. Ela ajuda a baixar bem o fósforo. Então, assim, não necessariamente vai melhorar a retirada da ureia, que é o KTV. Então, a ideia dela não é tirar mais ureia ou menos ureia.
A ideia dela é tirar moléculas que não eram tiradas na hemodiálise convencional. Então, assim, para a gente conseguir tirar essas moléculas, a gente pode fazer pré-diluição, a gente joga esse líquido antes do capilar e faz uma pressão ali nele, ou depois do capilar. Se eu for fazer depois do capilar, eu preciso de um fluxo bem alto, Arthur. Eu vou precisar de um fluxo de mais de 300 ml ali por minuto. É o nosso 400 por hora, né, Marcos? Isso, se a gente chegar no 400 é perfeito. Mas a gente sabe que nem todo mundo... Eu já estou adaptada aí para chegar nos 400. A gente sabe que nem todo mundo pode, né? Às vezes por um problema cardíaco aí você não pode nem ter fístula, né? Ou não pode ter um fluxo alto na máquina. Ou às vezes usa catéter, o catéter não dá. Então aí a gente não vai conseguir atingir o objetivo dela. Já na pré-diluição a gente pode trabalhar com fluxo mais baixo. A gente tem experiência, por exemplo, japonesa, e lá no Japão eles usam, em média, 200 ml de fluxo só. Enquanto aqui você fica todo mundo lá brigando lá com que tem que chegar nos 400, né? E lá a gente não usa isso. Lá a gente usa 200, 300 no máximo, tá? E com isso a gente consegue ter a mesma efetividade fazendo na pré-diluição. Então, cada um tem sua individualidade. E não dá para ser tudo igual para todo mundo. Tem que ser individualizado o tratamento. Então, não dá para chegar todo mundo, não conversar com ninguém, e vai lá e liga na máquina, todo mundo 4 horas, 3 vezes por semana, e 400 de fluxo. Assim não funciona, né? Cada um tem sua particularidade. Você precisa trabalhar, você precisa tirar mais líquido, você ainda tem um pouco de rim funcionando, você não tem, você tem endurose, você não tem. Então a gente precisa trabalhar essa diálise voltada ao paciente, né? É isso que muitos dos colegas acabam não fazendo, né? É mais fácil você seguir aqueles protocolos. Aí é 4 horas, todo mundo quietinho, pronto, acabou. Mas isso não funciona bem, né? É interessante isso de individualizar o tratamento, né? Seria fundamental que todo paciente tivesse o tratamento de maneira individualizada, né? Respeitando suas condições clínicas. Gabi, uma pergunta? A HDF ela pode ser feita na diálise diária ou seria melhor só 3 vezes ou não tem nada a ver, como você disse, né? Depende do paciente. Ela tem resultados mais efetivos na diária, Marcos? Então, ela pode ser feita do mesmo jeito que a hemodiálise, tá? Então a diálise nada mais é que a gente tentar imitar o rim. Então, o que a gente tem visto nos últimos anos é que quanto mais a gente conseguir imitar o rim, mais efetivo a gente vai ser. Então a gente vai diminuir a mortalidade, né, a chance dela morrer, como também vai diminuir a morbidade, que é a presença de doenças, internações da pessoa. Então, assim, não tem necessariamente que ser 1, 2, 3 ou 7 vezes por semana. Isso vai ser individualizado. O que a gente vê que, assim, por estudos, a gente tem poucos estudos, ainda mais em hemodiafiltração, a gente precisa atingir o volume de substituição, que é esse líquido que a gente infunde no paciente. Se a gente não atingir esse volume mínimo, às vezes a gente não vai ter que conseguir esses benefícios que a gente quer, tá? Então, a quantidade de dias, às vezes, vai ajudar nisso, com certeza vai ajudar nisso, mas o fluxo também vai ajudar. Na pós-diluição, a gente precisa ter um fluxo, e o Arthur, primeira coisa que ele chegou, eu perguntei para ele quanto que ele fazia de substituição antes, e ele não sabia, a gente precisa ter pelo menos 20, 22 litros de substituição na sessão, 3 vezes por semana. E na pré-diluição a gente precisa ter ali de 40 a 50 litros de substituição. Então é 40 litros que a gente infunde no paciente e depois tira, lógico. Tá? Agora, só uma dúvida que eu fiquei. Esse líquido é tipo o quê? Tipo um soro, que vai, tipo um prime antes para o paciente, fica lá uma rodando. Caixa d'água. Eu fiquei meio... O líquido dialisante. Como é isso que funciona? A máquina puxa, então, até a dificuldade de se colocar em prática a hemodiafiltração
foi essa. Porque o que a gente usa para infundir? A gente pega aquela água ultra pura que a osmose produz, que é o coração da clínica de hemodiálise, e depois a máquina pega um pouco do bicarbonato, que pode ser tanto em pó quanto aquele galão, é mais comum vocês verem um galão, e o outro galão que é de solução ácida. Então a máquina pega essas três coisas e faz uma proporção. Na hemodiálise ela passa só do lado de fora do capilar, e na hemodiafiltração ela passa do lado de fora do capilar e a gente infunde no paciente. Então lá atrás, em 1970, a gente não tinha osmose boa. Então era a grande dificuldade que eles tinham. Então quando eles iam fazer a hemodiafiltração, o paciente, eles não tinham uma água ultra pura, o paciente começava a ter febre. Por quê? Porque tinha partículas de bactéria, endotoxina. Então ele pegava e não conseguia fazer, a gente tinha que suspender o tratamento. Aí às vezes eles faziam uma vez por semana com hemodiafiltração e o resto hemodiálise. Mas aí quando fazia, dava uma hora, o paciente estava lá tremendo todo, né? E quando a gente foi evoluindo a osmose, o tratamento de água, a gente conseguiu chegar nessa água ultra pura que a gente pode infundir no paciente e ele não vai fazer mal para ele, né? Entendeu? Entendi. Aliás, Marcos, aquela famosa pergunta que eu te fiz e você esclareceu uma dúvida minha que eu acho que é de muitos. A diferença entre HDF online e HDF offline, que não tem nada a ver com computador. Tem isso também? Então, por que chama online, né? Então, voltando lá atrás, como a gente não tinha essa osmose ultra pura, e como que eles faziam? Eles tiveram uma solução que era fazer por bolsas, igual a peritoneal. Então, fazia bolsas. E essa bolsa a gente chama de HDF offline. E quando a gente fabrica em tempo real, ao vivo, essa água, é o online. E online nada mais é do que estar conectado ao vivo, né? Então, essa água é feita ao vivo o tempo todo, né? Então, essa é a diferença do offline é na bolsa, tipo bolsa peritoneal, e online ela é fabricada ali na clínica. É muita coisa, viu? Pensei que era mais simples. É um pouquinho A gente tá tão complexo. acostumado com a convencional, né? Hemodiálise convencional e tal. Olha, Gabi, eu vou te contar que eu fui ver, o Marcos foi me mostrar como é que era a osmose que é utilizada para fazer HDF. E eu vou confessar para você, até comentei com ele, eu falei, cara, me senti numa sala de servidor de computador. É tanto botão, tanta luz piscando para um lado e para o outro, que você fica perdido. É um negócio muito tecnológico. E, Marcos, Precisa porque é o coração da clínica, né, Arthur? Se não tiver um sim, tratamento bom, não adianta. água Vocês fazem, fundamental, vocês né? sabem. É o coração. Sem ela não Marcos, tem. e quem tem catéter pode fazer HDF? Pode. Tanto faz, seja por prótese, seja catéter, seja fístula. A única coisa vai ser essa do fluxo, né? A gente sabe que o catéter, muitas vezes, a gente não vai conseguir um fluxo adequado. Se ele não tiver com um fluxo bom, por exemplo, não dá para trocar, não adianta eu colocar ele na pós-diluição, que ele não vai ter essa efetividade, muitas vezes, né? Não necessariamente. Mas se a gente não atingir o volume de substituição, que é essa troca de líquido, a gente não tem o grande benefício que a gente vê nos estudos, né? Então é muito mais o fluxo do que o meio de se tirar o sangue, seja por fístula, catéter ou prótese, né? O capilar na HDF, ele é diferente ou pode ser o mesmo capilar da diálise convencional? Ele é diferente. Ele é um capilar de alto fluxo. Então, por que alto fluxo? Porque ele precisa ter os poros maiores para poder sair outras moléculas. Que os capilares mais antigos, aí, de hemodiálise de baixo fluxo, ele tem poros muito pequenos. Então, não passa essas moléculas de beta-2 microglobulina, albumina e outras toxinas, né? Então, precisa ser um capilar com poros maiores. Então, o capilar é especial. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma variedade muito pequena de capilares. Lá fora, a gente tem inúmeros capilares diferentes, né? Então, capilar voltado mais para cardiopatas, para paciente que tem muita reação alérgica ao capilar.
e aos poucos está chegando no Brasil, né? Inclusive as máquinas, né? A máquina de hemodiafiltração que a gente tem hoje, ela foi lançada, acho que no começo dos anos 2000, e chegou aqui em 2013, 2015. Então, lá na diálise, onde eu faço, que é a convencional no caso, mas o meu capilar, que eu já perguntei qual era, tem o nome de HDF-100. Isso, é um capilar de alto fluxo. Ele funciona também na convencional, no caso. Então, ele também seria bom, né? Sim. Ele já te permite perder algumas moléculas. Não perde igual uma convecção, né? Hemodiafiltração. Uhum. Então, o ideal é que todo mundo, por exemplo, comer algumas coisas, digamos. Se todo mundo fizesse hemodiálise, pelo menos que fizesse com capilar de alto fluxo, já ia ajudar, né? Ótimo. Ô Marcos, e até por conta dessa extração maior, é por conta disso que o material é descartado de uma diálise para outra? Não, ele é descartado por maior segurança, tá? Então, são alguns países que fazem o reuso do material, né? E isso é questionável, tem várias opiniões aí dentro do nosso meio. Que tem gente que defende, tem gente que defende o reuso, tem gente que não defende. Eu, particularmente, não gosto do reuso. É um meio ali de contaminar, né? Apesar de você estar fazendo tudo direitinho, se tiver algum erro na técnica, na próxima diálise o paciente vai ter infecção. Então, quanto mais a gente puder minimizar isso e gerar segurança para o paciente, do meu ponto de vista, a gente tem que fazer. Eu já passei muito mal, inclusive, com um produto que eu esqueci o nome que usa para fazer o reuso. Peróxido. Sim, o peróxido. Eu tive uma reação horrível. Quando me conectaram na máquina, eu apaguei na mesma hora. Aí eu tava com a mão... Eu tava com a mão na pinça, assim, da linha, e na hora eu fechei, mas eu apaguei, ficou tudo preto. Foi horrível. Pensei que ia morrer. E... o que eu costumo fazer lá na minha clínica, eles fazem reuso, né? Mas eu costumo olhar muito o KTV. Quando o meu KTV já está baixando ou está menos de 1.4, eu gosto sempre que ele esteja acima, eu já fico reclamando, querendo trocar o capilar. Eu não sei. Oi, fala. Então, Gabi, eu acho que isso vai para a nossa próxima pergunta, hein? O que significa essas 3 letrinhas, KTV, e como faz para ver? Então, primeiro você está certinha, tem que exigir. Porque quando a gente faz o reuso, até a técnica de se fazer reuso, você mede para ver se esse capilar está íntegro depois de lavar ele, né? Então, se ele perdeu mais de 20% das fibras, a capacidade de encher ele, você tem que descartar esse capilar. E esse capilar, para você ver 20% de um capilar, antes disso você não descarta. Então, afeta o seu KTV, porque você está perdendo fibras, né? Então, você, cada diálise que vai passando, você tem grande chance de estar fazendo menos diálise, né? E o que é o KTV? Que na verdade não é KTV, é KT sobre V. É uma fórmula matemática, né? Que faz o cálculo da ureia. Então, por isso que a gente precisa coletar, a hora que você faz a sessão de hemodiálise ou de hemodiafiltração, você colhe a ureia antes da diálise e depois da diálise. Então, a gente pega e faz uma fórmula matemática para ver essa qualidade da sessão. Se a gente fizer somente essa diferença, que a gente chama a relação de ureia pré e pós, a gente pode estar sendo enganado. Porque a gente não tem ureia só no sangue. A gente tem ureia nos tecidos, né? Então, a gente não é uma piscina ali cheia de ureia que você tira dali. A gente tem vários compartimentos, várias piscinas dentro da gente. Então, se a gente fosse fazer esse cálculo correto da ureia, para ver a qualidade da diálise, você precisaria ali fazer a sua sessão de diálise, depois ia ficar algumas horas ali esperando para a gente coletar o exame. Isso seria inviável, não é fazer isso. Você ficar ali esperando Não ia ser horas. uma boa não, né, Gabi? Ia ser não uma mesmo. péssima ideia. Eu acho que eu passo o dia todinho olhando para a tela, esperando os numerozinhos aparecer. Com certeza. Então, você criou essa fórmula matemática
para poder não precisar desse tempo. E é que a fórmula KT sobreviver. Aí, simplificando KTV. Então, o ideal é que você saiba realmente quanto que é seu KTV se a sua diálise está boa. Porque aí a gente pode, para melhorar ela, o que mais faz ela melhorar é o tempo e o fluxo de sangue. Então, a gente tem que trabalhar nessas duas coisas. O restante tem algum efeito, mas muito menos. O tamanho do capilar, o fluxo do banho, da diálise. Então, tudo isso afeta o KTV. Mas o que mais afeta é o tempo de diálise e o fluxo de sangue. Entendi. E o bom é que hoje eu acredito que nas máquinas, as mais atuais, pelo menos aqui tem por aqui, eu consigo ver na tela. Ali também eu posso me basear, né? Isso. O que aparece Algumas no máquinas numerozinho. elas já medem quanto que está sendo o KTV online, né? Que é ao vivo ali para você já agir, né? Então, se o KTV está ficando muito baixo, tem alguma coisa errada para a gente ir lá olhar, né? Isso, eu costumo logo ficar de olho mesmo. Uhum. E quais E os aí, valores Arthur? ideais? Desculpe, o que é? Quais os valores ideais do KTV? Tem que ser acima de 1.2. Assim, também depende. Se é o KTV da pessoa que faz 3 vezes por semana, se ela faz mais vezes, horas. O clássico, que a pessoa faz 3 vezes por semana, é acima de 1.2, né? Se ficar acima de 1.4, melhor ainda. Quanto mais Mas alto, aí, melhor. Sim, com certeza. Aí quando a gente vai tendo mais vezes por E Marcos, tem uma pergunta aqui que eu achei hora, interessante, né? dessa forma a gente A pode pergunta fazer. aqui é se o tempo da sessão com HDF é diferente do tempo do meu hemodiálise convencional. Não, é a mesma coisa. A diferença só é que a gente está tirando moléculas a mais na hemodiafiltração que a gente não tira na hemodiálise. Então o tempo é o mesmo. Uma coisa que eu tenho curiosidade e também chegou essa pergunta para a gente, por que é tão difícil a questão da HDF no SUS, né? Se esse tratamento vai chegar para todo mundo. Que a gente, querendo ou não, a gente tem uma leve impressão, entende que ele é bem melhor, né? Tem uma qualidade melhor. Isso. Então a gente já entra numa outra esfera, né? Na esfera política. Verdade. Aí já tem alguns outros complicantes. Então a gente tem a parte de economia, lógico que vai se gastar um pouco mais, porém a gente tem estudos que mostram que você fazendo a hemodiafiltração, você interna menos. E cada internação do renal crônico é uma internação cara, né? Porque geralmente ele vai para UTI. Então, são internações caras. Então, quando você vai fazer a hemodiafiltração, você gasta ali de 30% a 40% a mais do valor da sessão, só que você, a longo prazo, você está economizando também em torno de 30% a 40%, porque o paciente ele interna menos. E a internação é muito mais cara do que o tratamento em si. Entendeu? Agora, aí é questão de convencer a operadora de saúde, né, os planos de saúde, e o governo, o SUS. Mas tá você mais vê difícil. Então, mas é que falta muita voz do renal crônico, né? Isso que precisa, que eu acho super interessante, eu quis participar do Renalcast, eu acho que é uma voz que não tinha antes, né? Vocês precisam dessa voz, vocês precisam de representantes políticos, seja em esfera municipal, estadual ou federal, precisa ser em todas. Porque a hora que a gente olha lá fora, por exemplo, na Europa, na Suécia, quando foi se aprovar a hemodiafiltração, a gente tem vários estudos que um fala que sim, o outro fala que não. E por que foi aprovado, por exemplo, na Suécia? Se levou depoimento de paciente, entendeu? Porque por estudos, ainda mais, eu acho, agora não me lembro de cabeça, 20 anos atrás que foi aprovado, por aí, e não tinha ainda grandes estudos randomizados, de alto impacto, né?
o que se levou foi relato de paciente, que ele estava tendo melhora. Então levou para a Agência Nacional de Saúde, local lá da Suécia, e os pacientes relatam lá, agora eu não tenho mais aquele cansaço pós-diálise, eu não tenho mais dor, eu não tenho mais tal coisa. E isso serviu para o governo aprovar. E olha, precisou de mais nada. De fato faz diferença. Eu já estava curiosa para te perguntar, Arthur, qual foi a diferença que tu sentiu? Bom, vamos ser sinceros, né? Eu voltei a nadar, voltei para academia, voltei a fazer muita coisa que eu não fazia. Faz diferença como você sai, sim. Tem que se admitir que é uma qualidade de vida muito superior. Eu já estou fazendo um monte de coisa na hemodiálise, então eu preciso ir para essa para voar. Você voa, literalmente você ganha asas. Então, e você estava demorando para fazer essa pergunta, que eu acho que é a principal, né? De tocar nesse assunto. O que é o benefício para você, né? Sim, você que é renal crônico. Porque que muda, né? é o que a gente tem que ver o que importa para você. É por isso que eu falo que tem que ser uma diálise voltada para o paciente. Ele tem que entrar na conversa, né? Porque o que importa para mim como nefrologista é uma coisa, o que importa para o pesquisador é outra, o que importa para vocês é outra coisa. Então, por exemplo, tem um projeto que é muito legal lá fora, que chama SONG. E ele foi ver o que os estudos falavam, o que os estudos buscam e o que os pacientes e familiares queriam saber. Então, que eram coisas bem diferentes. Assim, a única coisa que bate igual é mortalidade, né? Ninguém quer morrer. E depois, abaixo disso, mudava-se muito. Uma das coisas grandes é a cansaço pós-diálise, né? Você sai da sessão e não consegue ser ativo. Às vezes, esse tempo de recuperação vai ser o dia todo. E não tem que ser assim. A gente tem que importar com isso, porque não adianta você ter um KTV de 1.2 e você faz uma sessão de diálise, tem que dormir o dia inteiro, só vai viver no outro dia. Só eu na segunda-feira. Só vou viver na terça. Então a gente tem que mudar. A gente tem que mudar como a gente está fazendo essa terapia, e a hemodiafiltração entrou aí para melhorar isso, né? Então ela diminui bastante esse tempo de recuperação pós-diálise. Ela também diminui paciente que tem dor crônica, então dor óssea, né? Como ela melhora os níveis de PTH, tira mais fósforo, então ela melhora essa parte de dor crônica e até previne a amiloidose, que é uma doença que dá muita dor óssea, né? Você diminui tem gente que tem pernas inquietas, então você consegue melhorar isso. A gente consegue melhorar a qualidade de sono. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Essas pernas inquietas têm a ver também com a hemodiálise? Tem a ver. Porque às vezes eu tô deitada, não tem lugar certo para colocar as pernas. Isso, é muita coisa, viu? Tem relação. Pode. E assim, você nem sabia, né? Então, assim, diminui prurido. A gente sabe que diminuir prurido também ajuda muito para vocês. Tem gente que isso é extremamente incômodo, né? E a qualidade do sono também, melhora a qualidade de sono. A gente sabe que a melhora da qualidade de sono está ligado a você viver mais e melhor. Então, esses pequenos aspectos de melhora de qualidade de vida, ao meu ponto de vista, é muito melhor do que você olhar o KTV se ele está acima de 1.2 ou se ele está 1. Entendeu? É isso que a gente tem que buscar. Então, eu fiz com o Arthur, quando ele chegou lá na clínica, a gente faz isso com os pacientes, a gente aplica um questionário, que é um questionário para a gente ver como que você está se sentindo hoje em relação a tudo, sua diálise, a sua vida, questão de depressão. Depressão está ligado a maior mortalidade. Então, tudo isso a gente tem que abordar. Não dá para ser só olhar o KTV e mais nada, né? Só você fazer suas 4 horas e ir embora para casa. A gente tem que ser uma diálise voltada para o paciente. É um trabalho multidisciplinar, né, Marcos? Envolve várias frentes, na verdade, né? Porque, querendo ou não, o problema é no rim, mas ele afeta o ser humano como um todo, né? Não só os rins diretamente. Ele afeta tudo, por isso que a gente precisa, e tem que ser todo mundo muito ativo, né? Seja psicólogo, nutricionista, assistente social, todo mundo tem que estar ali, porque muda a vida
do paciente e da família toda, né? Então, por isso que tem que ter essa abordagem global, né? E se a gente tem uma equipe boa, que todo mundo está em cima do paciente, o paciente vai muito melhor, né? Sim, de fato faz a Verdade. diferença. Inclusive, né, Marcos, mudando um pouco até correlacionada à HDF, e mais a essa parte, a importância da fisioterapia e do exercício físico para diálise. É Então, isso é muito fundamental? bom. O exercício físico é fantástico, né? A gente vê ele para todas as doenças, né? Então, desde hipertensão, diabetes, colesterol alto, fibromialgia, a gente consegue melhorar muitas doenças com o exercício físico, ele é fundamental. E a gente tem cada vez mais trabalhos mostrando ele na diálise. Então, o pessoal da fisioterapia, ele veio agregar à equipe uma coisa fantástica. E a gente vê que ele melhora até o KTV do paciente. Ele melhora, ele diminui cãibra, diminui a queda de pressão do paciente. E sem contar os pacientes que, por exemplo, muito idosos, que já tiveram perda de massa muscular, às vezes está vindo de uma internação prolongada, você consegue reabilitar esse paciente, né? Então, assim, é uma coisa fantástica a fisioterapia durante a diálise, e o Arthur, a gente está fazendo ele suar lá, mas eu acho que está gostando. Estão me torturando, viu, Gabi? Eu tô sabendo. Estão me Eu não vou torturando, mas tá contar nem valendo meu a pena. segredo, né? Vou ficar Não, quieta. eu acho que devia revelar seu segredo, Gabi. O que você faz quando a fisioterapeuta passa? Não, Arthur, não pode para não ensinar os outros. A gente só ensina coisa boa aqui. Coisa errada não Va- pode ensinar. Coisa Vamos errada deixar não o mistério pode. no ar. Vamos deixar o É. mistério no ar. E Marcos, uma das coisas que é muito ruim aqui pro Brasil, né, e triste pro brasileiro, pro renal brasileiro, é saber que na Europa, por exemplo, o paciente faz HDF em casa, né? E tem uma facilidade para isso. Arthur, não faz eu chorar, não, porque eu aqui já tô quase chorando. Pior que é É, sério, Gabi. lá fora a gente tem um estímulo à diálise domiciliar, né? Seja hemodiálise, seja diálise peritoneal. E também tem a hemodiafiltração. Isso diminui custo, né? Isso você consegue atender pacientes, às vezes vão pensar, a pessoa está no interior que não tem clínica, apenas 7% dos municípios brasileiros tem clínica de hemodiálise. Todos os outros, 93% não tem, então a pessoa tem que se deslocar até um centro. Então você fazendo a diálise domiciliar, eu acho isso muito importante, porque você evita da pessoa estar tendo esse desgaste. Tem gente que tem que pegar, você pega Amazonas, a pessoa tem que pegar barco, tem que pegar ônibus, aí depois tem que andar mais um tanto para poder chegar na clínica, às vezes 300 quilômetros, entendeu? Então, se a gente conseguisse colocar uma máquina na casa dessa pessoa, seria fantástico a qualidade de vida que ela ia ter, né? Sem dúvida. E é por isso que, como você bem disse, Marcos, o renal tem que ter voz. E a gente está brigando para isso, para ter uma voz renal lá. Se prepare. Gabi, Isso. mais alguma pergunta? Não, eu não sei se eu fiquei triste, se eu fiquei feliz. Estou assim. Estou feliz porque Então, esse tratamento existe. Estou triste porque eu estou longe dele. Estou assim, pensativa, sabe? mas assim, não fique. O que a gente tem que fazer? A gente sabe que poucas as pessoas têm convênio de saúde, né, para poder hoje ter uma oportunidade de estar fazendo hemodiafiltração, que tem uma qualidade melhor de diálise, né? A gente vê que ela é comparável ao transplante de doador falecido, em questão de mortalidade e de morbidade, né, de você não precisar ficar internando e tendo outras doenças. Então, como a maioria não tem convênio, e às vezes a maioria das cidades também, a pessoa tem convênio e às vezes a clínica nem oferece, né? Então, às vezes a pessoa ficar ali brigando com o convênio dela e com a clínica, ó, coloca uma máquina de hemodiafiltração, quero fazer, é melhor para mim. Você pode exigir isso, você está pagando por isso, né? Agora, outra coisa, não tem máquina de hemodiafiltração, é uma coisa que o Arthur falou lá atrás, e a gente tem a hemodiálise diária. A hemodiálise diária também no SUS a gente não pode. No SUS a gente pode fazer só 3 sessões e uma quarta sessão se for justificada. Mas quando a gente vê trabalhos sobre hemodiálise diária,
a hemodiálise diária não é 4 horas, geralmente de 1h30, 2 horas, a gente também tem a mesma qualidade de diminuição de mortalidade e da morbidade de ficar internando menos, entendeu? Então, se você tem um convênio e não atende, minha sugestão, conversa com o dono da clínica para você poder fazer hemodiálise diária. Você não vai ter esse cansaço pós-diálise, vai diminuir. Não posso jurar que você não vai ter, né? Mas a grande maioria vai diminuir muito, porque você vai ter uma qualidade de diálise muito boa. Você vai viver bem melhor comparável ao transplante. Então não precisa ser unicamente o transplante como a busca pelo melhor, né? Você pode ter o melhor na diálise. Então você vai ter melhor qualidade de vida e você vai viver tão bem quanto no transplante. Marcos, eu lembrei de uma paciente que mandou uma mensagem para mim falando que ela foi na clínica dela, tem uma máquina de HDF, e ela falou, eu gostaria de fazer HDF, e ela recebeu a seguinte informação, não, essa máquina é só para quem tem problemas cardíacos. Dizem isso sempre lá na clínica. Né, não é? Não. Porque ela faz com fluxo mais baixo para preservar o coração. Então essa informação está errada. Com certeza, porque não faz sentido nenhum. Você pode ter uma indicação, na verdade, para quem tem problema cardíaco, que é onde que você vai ter um benefício grande, né? Pessoas que têm alguns sintomas que a gente pode melhorar. Então, o paciente cardíaco vai ter uma melhora muito boa fazendo hemodiafiltração. Agora, se ele for fazer hemodiafiltração com fluxo baixo, aqui no Brasil, a gente foi pioneiro em fazer pré-diluição. Então, as outras clínicas que tem fazem todos pós-diluição. Fazer com fluxo baixo não vai ter melhora em nada. Vai ter que ter um fluxo mais alto. A máquina não consegue ser eficiente fazendo pós-diluição. É interessante saber dessa informação, né, Gabi? Às vezes a gente acaba ajudando até a desmistificar algumas informações. E foi até o que eu perguntei no começo, ajuda no coração, porque era isso que eu ouvia direto, né? Que a hemodiafiltração é para quem tem alguma doença cardiovascular, enfim, né? Querem enrolar a gente de todo jeito, mas... Então, mas não é melhor prevenir? Se ele é bom para quem tem problema cardíaco, que vai melhorar o coração, para quem não tem, vai evitar de ter um problema cardíaco. Pois é. Bem provável. É uma lógica, então, né? Se você já começar, por exemplo, e tem estudos que mostram a diferença, por exemplo, da hemodiálise diária, você melhora, aí você pega pessoas que converteram, né, já fazia por algum tempo, X tempo aí, a convencional 3 vezes por semana, e foram para diária. E de quem já começou na diária. Quem já começa na diária tem uma melhora muito maior de quem converteu. Entendeu? Por quê? Porque você evita de ter o problema para depois correr atrás para tratar ele. Entendi. Opa, de fato tem lógica, né? Marcos, eu queria agradecer a sua participação, foi muito boa, esclareceu muita coisa, eu acho que vai ajudar a tirar muita dúvida da galera aí, né, Gabi? Sim, tirou várias dúvidas minhas também, muito obrigada. De nada. E eu diria que as portas do Renalcast estão abertas para você. Com certeza. Muito obrigado, quando vocês quiserem eu estou à disposição também. Pode deixar que eu vou chegar lá, viu? Se a gente puder fazer para ajudar, eu acho que a gente tem que fazer, né? E a gente sabe Marcos, que muitos colegas acabam não conversando com o paciente, explicando, né? Mas que isso é fundamental para você conseguir fazer seu tratamento, né? Para finalizar, manda aquele recado para os pacientes que estão lhe ouvindo sobre diálise, aí manda um recado bacana aí para a galera. Vamos começar a se interagir mais com o seu médico, com a sua equipe. Você precisa saber como está sendo o seu tratamento. Muitos pacientes chegam para a gente e não sabem nada sobre o tratamento, só sabem as horas que ele faz, mais nada. Então você precisa saber seus exames, você precisa saber as horas que você faz, o fluxo. Você tem que buscar uma melhora. Não jogue essa responsabilidade só para a equipe profissional. Corra atrás também. Você vai fazer exercício, busque melhorar, que a sua qualidade de vida vai ser bem melhor fazendo isso. Olha, gostei, Ótimo. Nas palavras do ET Bilu, busquem conhecimento.
Muito obrigado pela participação, Marcos. De nada, eu que agradeço aí. Um grande abraço. Grande abraço. Mas que baita episódio, hein, Gabi? Então, Arthur, um episódio muito legal. Eu particularmente adorei, tirei várias dúvidas. O Dr. Marcos é muito legal. E você? Fala aí. Foi muito didático. Eu acho que deu para esclarecer muita coisa. Se ficou alguma dúvida, o pessoal quiser mandar pra gente, fica à vontade, né, Gabi? Isso, com certeza. E agora chegou aquele nosso momento, o momento do tchau final. Gabi, para quem vai ser o tchau hoje? O tchau vai ser para todo mundo novamente, em especial ao pessoal de Brasília, que já já eu chego por aí. E é isso, Arthur. Aliás, já que você vai para lá, eu vou até mandar aqui um grande abraço pro pessoal do INEB de Águas Claras, em especial a Raíza, que dialisa lá, o Iroan, que é um enfermeiro muito gente boa, a enfermeira Graça, e toda a equipe, o Wellington, que é um cara incrível, um Sim, grande abraço agradecer a especial ele para ele, também. que uma pessoa realmente incrível. E eu queria mandar um abraço também, já que nós falamos de HDF, para as meninas da Fresenius, que é uma das fabricantes da HDF. E um grande beijo a todas e um grande abraço a todos. É isso aí, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.